Olá, vamos lá, segunda parte das promoções Black Friday, Companhia dos Livros e Amazon. Olha esse livro aqui. Eu comprei na promoção por R$ 30. Esse eu nunca vi também. Estar tão barato. Quem quiser tem a parte 1 aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, aqui na informação, a parte 1 dessas seleção de livros que estão em promoção, tá? E se já passou a Black Friday, eu vou falar dos livros, quem se interessar, coloca na lista da Amazon e de vez em quando vai lá olhar se baixou o preço, então compra para ler independente do preço, tá? Bom, aqui Contos Completos de Tolstói, 1887 páginas, tem tudo, né? E a tradução, como eu falei no outro vídeo, o melhor tradutor atual de russo, Rubens Figueiredo. Ele é excelente e, assim, independente de qualquer coisa, Companhia das Letras, as traduções são excelentes. Você pode comprar com o olho fechado, tá? O Gênio Egoísta, Richard Dawkins, é um dos grandes intelectuais de hoje em dia. Era junto com Humberto Eco, que faleceu, e Chomsky, que já está bem velhinho, né? Aqui ele fala do... Esse livro é muito importante, fala o tanto que o instinto é do egoísmo, de se autoproteger. Mas aqui vai estar mais bem detalhado, vocês vão lá, dão uma olhada na descrição e também na amostra. Você baixa a amostra, aqui não tem porque eu já comprei, mas aqui você bate a amostra e compra e vai ler a amostra para ver se você gosta, ver o índice, tem na amostra, tá? Se você preferir, você bate aqui, ó, na página e dá uma olhada, é porque ela tá ampliadinha aqui, ampliada, ó, sumário. Você tem uma ideia e aqui você já pode ler um pouquinho. Eu prefiro ler com uma amostra mesmo em vez daqui, mas às vezes é mais rápido. Esse livro eu estava um tempão esperando abaixar o preço, porque um tempão, ele fala assim, ele fala, né, da negatividade, das coisas negativas da religião. Eu acho que é importante a gente ficar atento a isso e de como e de como isso tem causado muitos problemas no mundo desde sempre, né? E guerras e mortes, e é um livro para a gente pensar, abrir a cabeça. E você pode criticar se você concorda, não concorda. Às vezes você concorda com algumas coisas, outras não. A gente não tem que falar assim, o cara falou isso. Não, entendeu? O cara falou, eu concordo. Ou eu não concordo. Ou eu concordo um pouco, tá? Mas é um assunto espinhoso. Aqui eu coloquei o sumário. Vocês darem uma olhadinha, tá? Ele é muito darwiniano, muito. Ele é muito a favor de Darwin, e eu acho isso ótimo também. Né? E eu acho que é muito bom para a gente abrir a cabeça. Esse livro é excelente. Era dos Extremos, O Breve Século XX. Eric Hobsbawm. É um grande historiador, né? Tá bem barato. Esses livros geralmente são R$ 60, tá? Esse daqui, ele é uma série de alguns livros que vem desde a Revolução Francesa, aqui, ó, Era das Revoluções, tá em promoção também, porque geralmente, como eu falei, são R$ 60. Vou até colocar aqui para a gente olhar, mas aí vem a Era das Revoluções, que é a partir da Revolução Francesa. Depois tem
A Era do Capital, ó, vocês estão vendo, são R$ 58, que é o que? 1848, 1875. A Era dos Impérios, 1875, 1914. E aí vem para aquele que a gente mostrou agora, a Era dos Extremos, que é o século XX. Começa em 1914, Primeira Guerra Mundial. Ele também tem esse livro que também está em promoção, vou mostrar para vocês aqui. Eu acabei de comprar também na promoção. Parece ser bem interessante, são ensaios sobre história, tá? Dentro e fora da história, o sentido do passado, a história progrediu, pós-modernismo na floresta. Então, quem tiver interesse, quem gosta dele, tem um outro livro que também está em promoção dele. Deixa eu colocar aqui, ó. Quando você quiser todos os livros do autor, você bate no nome dele. Esse livro aqui que também, ó, Black Friday. Ele fala, dizem que ele era marxista, né? Ele era marxista. Então ele é um defensor. Eu comprei esse livro, comprei agora também, porque uma coisa que me interessa é entender, eu acho que muita gente pode se interessar, é entender como é que foi o início, de onde veio o marxismo. E desde quando teve a Revolução Comunista, Socialista, qual a diferença, né, na Europa. Por exemplo, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, depois o Manifesto Comunista. Isso foi antes de 1850. E como é que isso foi se espalhando pela Europa? Eu acho muito interessante para quem gosta de história, sabe, saber. Saber isso. Eu acho que esse livro, eu ainda não li, acabei de comprar, ele deve detalhar bem isso. E é uma coisa que me interessa. Talvez possa interessar você também. E tá 11 e pouquinho, tá bem... São livros bem caros, que estão bastante promoção. Esse aqui é um livro muito bom. Vocês veem que tem 5 estrelas, completa aqui, ó. Escrever ficção, manual de criação literária. Ele é muito bom. Para quem quer ter uma ideia, mesmo que às vezes você não queira ser... aqui é a amostra dele, que está aqui no Cloud Reader. Mesmo que você não queira ser um escritor, é bom até para a gente entender como é que é... Vou colocar aqui no índice. Como é que é o processo de escrita para a gente ler também. Eu acho muito interessante. Ser ficcionista, exercer nossa humanidade. Só esse título do capítulo, para mim, já... O personagem, o poderoso da história. Temos muito em comum com Hamlet. Hamlet, o segundo livro da vida, até hoje, né? Depois... Entendeu? E daí ele fala depois de personagem. Um livro interessantíssimo, tá bem barato, é um livro de uns R$60 também. A divina, a maravilhosa Fernanda Montenegro. Que bom, né? Que ela tá já com 90, por volta dos 90 anos, e fez essa autobiografia. Eu ainda não li, mas dizem que é muito boa. Muito, muito, ó. Olha aqui. Eu tenho, mas ainda não li. É uma autobiografia, se você vê, é 86% 5 estrelas, né? E se você quiser ter mais uma ideia, vai lá nas classificações. Aqui tem algumas fotos. Alguém não gostou, né? Mas a maioria gostou. E eu duvido que seja ruim. Eu já tive pessoas próximas, muito inteligentes, que me falaram que é incrível. Tá? Enclausurado. Esse livro eu gostei muito. Aliás, eu gostei não. Eu gostei muito da amostra, que agora que eu comprei. Ainda não.
Eu comprei, mas ele ainda não atualizou. Tá? Mas esse livro eu achei muito interessante. Só de você começar a ler, então, aqui no início. Então, aqui estou de cabeça para baixo, dentro de uma mulher, braços cruzados pacientemente, esperando e me perguntando dentro de quem estou, o que me aguarda. É muito interessante, né? É um feto, está dentro do útero, né? Meus olhos se fecham com nostalgia quando lembro como vaguei antes em meu diáfano invólucro corporal. Ah, gente, por favor, além de ser muito bem escrito, né? É incrível. Estava louca para ler. Próximo, serotonina. Muito interessante, também tem a ver com, também comprei agora, né, minhas compras Black Friday. Eu também estava esperando ele baixar o preço. Esse aqui tem a ver com uma pessoa em depressão, constrói um personagem obsessivo e autodestrutivo que analisa a própria vida e o mundo que o rodeia com humor ácido e virulento. Eu gosto de livros que falam da nossa subjetividade, da nossa psique, que é como se estivessem na psique, na cabeça de alguém, né? Isso que eu acho que é o que é mais especial dos livros, você colocar o que você pensa naquelas páginas. Você lê o que estava na cabeça de alguém, eu acho isso incrível, né? Então, nesse caso, parece que é bem profundo, eu dei uma olhada na amostra. Vocês dão uma olhada na amostra, aqui nas classificações, vão lá ver o que estão dizendo e veem se interessa a vocês, tá? O mal-estar na civilização, Freud. Um dos livros mais importantes de Freud, se não o mais importante, com uma ótima tradução. E mais ou menos seria uma introdução a Freud, quem quer entender um pouquinho, quem quer saber um pouco de Freud, tá? É um livro que é muito indicado como início para Freud. A gente precisa ser psicanalista, nem analista para entender de Freud, para ler Freud. Eu acho que é interessante, porque isso aqui fala de cada um de nós, da nossa mente consciente e inconsciente. Acho importante a gente saber um pouco mais de nós mesmos. Mrs. Dalloway, Virginia Woolf. É o principal livro da Virginia Woolf. Tá R$ 7,90. Tradução excelente. É um clássico. Excelente escritora. Vocês dão uma olhada, pega a amostra. Eu acho maravilhosa. R$ 7,90. O Grande Gatsby, Scott Fitzgerald. É o principal livro dele, né? É uma das obras mais importantes da literatura americana, também com uma excelente tradução. E está R$ 9,56. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Essa mulher, que eu não sei falar direito o nome, ela tem livros incríveis, alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Svetlana Alexievich. Espero que seja assim que fala, tá? E os livros dela não são baratos, não. Eu nunca vi com esse preço. Esse que ela está falando especificamente do papel das mulheres nas guerras, principalmente aqui foi na Segunda Guerra Mundial. Aqui, ó, Segunda Guerra Mundial. E ela pegou depoimentos. Esse aqui é um que eu vou comprar agora, daqui a pouco. Mas também, olha as classificações. Gente, a Companhia a Companhia das Letras, a Companhia dos Livros, sempre confundo os dois, não. Ela não tem livro ruim, não. Entendeu? Não tem livro ruim. Então,
é isso, às vezes você pode gostar, não gostar, ser seu estilo, não sei, mas só tem livro bom, pelo menos até hoje, novembro de 2020, e é muito interessante. Eu vi um documentário que, aliás, eu aconselho, quem quiser ver na Netflix, que é A Segunda Guerra em Cores, são 13 episódios, e a gente... Eu vi umas 3, 4 vezes, gente, porque eu vi com uma pessoa, eu vi com outra, eu vi com outra, eu vi sozinha de novo. A gente não sabe direito, não foi ensinado direito o papel importante da União Soviética para a gente ganhar a guerra, para o mundo ganhar a guerra, né? E foi importantíssimo, esse documentário mostra também o quão importante foi o papel das mulheres, porque as mulheres foram igual o homem, cavaram trincheira, sabe? Esse caso da Rússia na Segunda Guerra. E tem um outro livro dela também, Chernobyl, e tem uma série maravilhosa da HBO sobre Chernobyl, que também mostra o que as mulheres fizeram e o povo russo fez para não deixar espalhar a radioatividade. Eu fico muito assim admirada do povo russo, sabe? Essa aqui, vocês dão uma olhadinha, é muito, e vejam o documentário, é muito bom, é impressionante. A gente tem uma noção maior, é um povo raçudo, forte, parece que eles nasceram, né, com aquele frio, aquele frio gelado, aquele frio, aquele gelo, eles estão desde cedo lá acostumados a passar a dificuldade e eles não se deixam esmorecer, não. A guerra de Stalingrado, da Segunda Guerra, tem livro sobre isso. É uma guerra que mostra muito bem isso. Vamos lá, próximo. Poder do Hábito. Uma coisa menos, né? Mas também é um livro bom. Um livro que é meio autoajuda, meio desenvolvimento pessoal, mas é um livro muito vendido no mundo inteiro, né? E é um livro que mostra, eu acho ele muito interessante. Eu até comprei ele agora. É um livro que mostra, eu já tinha lido o início, mostra como que a gente cria os nossos hábitos. E mostra como a gente pode desativá-los, criar novos hábitos ou tirar os nossos. Ele foi criado em cima de muitas pesquisas, tal. Então, apesar de ser hoje em dia um best-seller, né, às vezes quando a coisa fica tão comum, né, você começa a falar, tá muito comum, não, mas é um livro sério, igual esse aqui, que também está muito comum, mas que foi escrito por um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, entendeu? Rápido e Devagar virou um best-seller também, e ele fala das duas formas que nós temos de pensar, o pensar rápido e o pensar devagar do nosso cérebro. O pensar que você precisa parar para pensar e o pensar que você não pensa, você simplesmente age. 2 mais 2, 4. Você não precisa parar. Vou falar quanto que é. Diferente, 356 vezes 17. Aí você vai ter que parar para pensar. 2 mais 2, 4. Não preciso parar para pensar. Já tá, né? Então ele fala sobre isso, como é que a gente funciona, como é que as pessoas decidem, por isso ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. É muito interessante. Segundo 1984. Esse acabou de ser lançado, acabei de ver, recebi um e-mail. Esse é o segundo 1984 da Companhia das Letras. Na realidade uma outra tradução e deve ser uma outra editora, que é pela Pinguim, né? É o caso de você pegar uma amostra de um e do outro e fazer uma comparação. Esse aqui é o outro, também é da Companhia das Letras, tá? Esse aqui não. Eu já coloquei no outro vídeo, o que eu coloquei estava bem mais barato. Bom, então fazer uma comparação entre os dois.
Tá? Aí você decide, de repente, ver o preço, porque os dois devem ser, esse aqui, ó, 1980 e... Não, eu bato tudo errado aqui. Aqui, 1984, devia bater no livro, na capa do livro, já aí, né? Você tem que saber. Aí, tá vendo? Comprei hoje também na promoção. Então dá pra... Esse livro não preciso nem falar, né? Uma das obras-primas, assim, do século XX. E vocês comparam aí para ver qual vocês querem, porque R$10 e R$8,90 não é muita diferença. Yuval Noah Harari, custa falar o nome desse homem, mas eu já li Sapiens maravilhoso, não está em promoção Sapiens, foi lançado uma nova edição, não sei o que tem, estou esperando mais resenhas, mais classificações para saber se vale a pena comprar, se tem muito conteúdo. Amei, maravilhoso, incrível, adorei. Não é um livro, estou falando do Sapiens, não do Homem Deus, Sapiens, que é o outro livro dele. Não é um livro que você tem que falar amém para tudo, tá? Eu acho que nada, você tem que falar amém para tudo. Só alguns escritores muito específicos. Mesmo os filósofos, os grandes filósofos do passado, estavam errados em várias coisas. Aristóteles errou. Para mim é o homem mais inteligente da história e errou em várias coisas. Ele não tinha capacidade de saber naquela época. Então, muitas coisas que ele escreveu no Homo Sapiens são muito legais, a maneira dele ver muito boa, mas não é para levar totalmente, dá para ser um pouquinho crítico, né? Homo Deus, o segundo livro dele, e 21 lições para o século XXI. Os dois, ó, R$11,96, R$13,96, estão em promoção. Para quem não leu o primeiro, eu aconselho. Eu já comecei a ler os dois e eu acho o primeiro bem melhor. Eu gosto muito mais. Mas dá uma olhada, veja se você gosta, se é o tipo de coisa que você está buscando. E não acho que é a mesma linha do primeiro, tá? É um pouco diferente. Antifrágil. É um livro é meio administração. Administração, é um livro de administração. Ó, finanças, negócios de economia, decisões e resolução de problemas. Mas eu acho ele muito interessante, ele está num preço bem legal, mesmo que você não seja um financista nem nada, ou interessado nessa área, porque ele fala da antifragilidade, que a gente não pode deixar as coisas na vida, no mundo, tão frágeis, tão delicadas, sabe? Ai, tem que impedir sabe, tratar muito assim, mimadas as coisas, ou ficarem muito frágeis, você perde a força, perde a força mesmo, né? Aquela coisa de conseguir conquistar as coisas. E ele fala disso em relação também a produtos, né? E isso eu achei muito interessante. Antifrágil, ele fala que não tem uma palavra para definir antifrágil. Então ele colocou antifrágil. Mas se alguém achar alguma, coloca aqui embaixo, sai divulgando por aí, tá? Próximo, Inteligência Emocional, é um best-seller, né? Tá em promoção também, R$11,96. Gente, esse livro, a gente, assim, também fica aquela coisa, né? Olha, ciência da conduta. Esse livro coloca um pouco, ele dá um início para quem quer saber de neurociência. E de uma maneira muito acessível, e é neurociência mesmo, ele fala das partes do cérebro, a primeira parte do livro é toda de neurociência, para você entender o seu cérebro, como é que ele funciona. Eu acho ótimo,
porque eu acho isso, que a gente tem que se entender também. A gente entende tudo do mundo, dos planetas, das galáxias, dos buracos, e de mim. E como é que funciona meu cérebro? E por que eu ajo dessa maneira instintivamente quando às vezes eu não quero? Né? Eu acho importante a gente ter uma noção, né, dessa parte da nossa psique. Então, e a neurociência está aí, né, que mistura, que realmente é ciência. Você vai escanear o cérebro e ver quando acontece isso, quando que parte do cérebro responde, né? Então, esse aqui é uma introdução à neurociência, vai. Mas para quem é bem leigo, é legal começar por aqui. Em vez de você pegar um livro do Antônio Damasio, que é maravilhoso, mas é difícil pra caramba. Você vai ficar assim, que nem eu fiquei. É muito difícil, né? Então, esse daqui é um bom livro, muito inteligente. Realmente não é à toa que ele foi um grande best-seller até hoje. A Companhia das Letras até hoje não ia colocar um livro ruim, né? Então, eu aconselho para quem quer ter uma noção. Os 120 Dias de Sodoma, o Marquês de Sade. É um clássico, né? Que fala é promíscuo, às vezes é bem sádico. Daí sádico, a palavra veio de Marquês de Sade, né? Mas é muito bem escrito e é bem interessante, é muito bem escrito. Se não gostar das partes sádicas, pula, né? Pula aquele trecho e tal, mas é muito bem escrito e é muito interessante. A história dos judeus, muito bem feita, 1000 a.C. a 1492 depois de Cristo. Então, a história dos judeus, como é que eles surgiram. Eu gosto muito de história, né? Aqui, vamos ver. Ó, no Egito, entre os crentes, aqui os capítulos são muito grandes, né? Então dá para ter muita ideia, mas um livro muito bom. E as classificações estão aqui, vocês dão uma olhada, ver se interessa a vocês, tá? A Vida Não é Útil, outro livro do Ailton Krenak. Esse eu acabei de ler, acabei de comprar, e eu tô louca para ler porque ele é maravilhoso. Ele tem já esse aqui que é gratuito, vocês podem baixar aí, o Amanhã Não Está à Venda, tá? E ler, falando muito da pandemia. E esse aqui que eu já falei no outro vídeo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é maravilhoso. Você quer ter uma noção do que está acontecendo no mundo? Assim, em termos de natureza, quer ser balançado, sabe? Acorda, leia, assista as palestras dele no YouTube, tem muita coisa no YouTube. E a maneira de pensar dele é uma maneira diferente do ocidental. Ele é índio, é uma maneira realmente diferente. Ele pensa fora da maneira que a gente pensa. E muito, muito melhor às vezes, viu? Tem esse A Queda do Céu também, não está em promoção, mas já que eu tô aqui, vou falar, também é incrível. Vocês podem dar uma olhadinha, outro índio. Muito, 5 estrelas também, e ele foi lançado fora do Brasil antes, e ficou muito em evidência lá, tá? Freud, obras completas. Ó, primeiro que está em promoção e barato, R$12,96, outro do Freud. Esse aqui eu acho que pode ser um outro bom, talvez mais introdutório ainda a Freud. O Eu e o Id. Né? Ele vai falar da base da teoria dele. Né? Tem um outro que é mais introdutório, o Eu e o Id, Consciência e Inconsciência. Não é um texto muito fácil, que também está falando do complexo de Édipo.
a perda da realidade na neurose, na psicose. Dá uma olhadinha no... Não é um texto muito fácil, não, Freud, tá? Para quem não tem nenhuma base, mas dá uma olhadinha, pode ser bem interessante. Van Gogh, a vida. 1537 páginas. Eu parei na metade, vou falar. Não porque o livro não seja bom. O livro é ótimo, ótimo. Mas eu tinha outras coisas para ler, gente. Eu não parava, eu lia, não... o livro não acabava. Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou dar um tempo, depois eu volto. Mas muito bom, livro incrível, incrível, muito detalhado, dá para você perceber a personalidade dele mesmo, é incrível, dá para cair um monte de ficha assim a respeito da personalidade, né, de como as coisas funcionam. É uma época assim, foi final do século XIX, início do século XX, né? Ele fala das minas de carvão que ele chegou a trabalhar. Eu acho até interessante. Uma coisa é você ler num livro de Revolução Industrial sobre as minas de carvão, ou num outro livro marxista que fala os empregados na mina de carvão, etc. Outra coisa é você ler uma biografia ou um romance que fala fulano estava na mina de carvão e aí caiu o negócio, entendeu? O fulano, ele trabalhou nas minas de carvão, era muito mal pago, não sei o quê. Parece que você está lá. Eu acho muito interessante isso. Você lê a história e depois você lê uma biografia. Você lê a história primeiro, né, para você ter uma ideia do todo, e depois você vai ler a biografia ou o romance para situar, você lê a história para situar e para especificar e para personalizar aquilo. Parece que você entra mais lá dentro, não fica tanto no mental. E fica num nível um pouco mais emocional, tá? Vamos lá. A Guerra dos Tronos, George Martin, para quem gosta do Game of Thrones. É o primeiro. É um livro, 1137 páginas, é o livro 1. Eu acho, deixa eu ver, eu não sei quantos volumes são, 4, 5, acho que são 5, gente. Eu realmente não tinha visto. Mas são 5, parece que são 5 ou 6, né? E para quem gosta de Game of Thrones, ou quem não quis assistir, quer ler, muito legal, uma história bem legal, bem movimentada. Tá aí também, nunca abaixa de preço. E tá muito mais baixo, porque pelo menos é uns R$40. Lolita, Nabokov. O que dizer de Lolita? Dizer o que de Lolita? Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado. Lolita, a ponta da língua toca em 3 pontos consecutivos do palato para encostar ao 3 nos dentes. Lolita. Que lindo! Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne. Gente, precisa mais alguma coisa? Como começar bem um livro, né? Depois tem outras coisas, mas é muito bem escrito, muito bem traduzido, um clássico assim, lido desde sempre no mundo todo. E vocês devem saber, né? É um homem mais velho que se apaixona por uma menina de uns 13 anos, mais ou menos. 12 aqui, tá dizendo, né? Então, Nabokov é maravilhoso, vale a pena. Tem um livro de contos dele também, que, olha, vale muito a pena. Não deve estar em promoção, que nunca está, mas quem quiser se aprofundar, ele é um grande escritor. E também tem alguns livros sobre livros. Ele foi um grande professor, ele foi da Rússia
dos Estados Unidos. Foi um grande professor universitário e tem livros sobre livros universais, né, do mundo todo, e livros sobre livros, e um livro sobre livros russos, quem se interessar. Esse aqui não está na promoção, mas é o meu próximo que eu vou comprar, que eu já me apaixonei. João Cabral de Melo Neto, maravilhoso. Eu já tinha lido Morte e Vida Severino, Vida e Morte, eu acho que é Morte e Vida Severino. Amei, maravilhoso, perfeito. Aí esse daqui é um dos primeiros, esse daqui é uma amostra, tá? Aqui estamos nos primeiros poemas, primeiros mesmo. Ele é bem grande, então, como ele é bem grande, vamos ver lá quantas páginas, 1.228 páginas, a amostra também é grande. Geralmente é assim, você tem a amostra é uma porcentagem daquele livro. Se o livro é muito grande, a amostra vai ser maior. Se não, por exemplo, um livro de 70 páginas, você colocar 50, né, fica difícil. Então, esse aqui, por exemplo, dá para você baixar como amostra e já ir lendo. Eu achei lindo, né? Que eu já conheço a Morte e Vida Severino dele, que eu acho é uma obra-prima da literatura brasileira. E eu não conhecia esse lado menos agreste dele, né? Que eu gostei. Junto a ti esquecerei. Junto a ti esquecerei as inúmeras partidas. As cordas e as amarras nunca se quebraram e talvez por isso eu permanecerei imóvel sobre a tua influência. Tu pesarás para mim como produto de âncoras, como a pedra amarrada do pescoço do pescador. Os portos passarão a ser beira de cais, as terras longínquas nada mais me dizem. Quebrei a bússola para evitar a tentação. Tua presença é poderosa como urros na floresta. Sinto que extingues em mim a sombra dos navegadores. Coisa linda, né? Ou seja, com você eu quero ficar para sempre. Não sai daqui. O homem é maravilhoso. Depois eu vou fazer um, 2, 3, 4 vídeos só sobre ele, tá? Mas fica aí a dica. E esse é o primeiro poema, gente. Esse livro, por último, o último livro, esse livro está em promoção também, muito bonito. Eu não vou falar muito, eu só vou ler um pedacinho. O início. Filha, acabas de nascer. Mal eu te peguei no colo e pronto, já chega, disse a enfermeira, e te recolheu de mim. Foi apenas para gravarmos uma cena. Agora os pais assistem ao parto e tudo é filmado. Aí ele vai falar, é uma carta, né, falando para a filha dele, e ali naquela bacia, a placenta, que até há pouco te envolvia como a casca de um ovo, ela te mantinha protegida, preparando-te para a vida do lado de cá. Deves estar sentindo frio. Depois de tanto tempo no calor do ventre, a tua mãe agora dorme. Tu, que vens de dentro dela, deves saber o quanto ela padeceu. E esse é outro fato inescapável do seu destino. Uma mãe de saúde débil. Lindo, né? Lindo, né? Muito bonito. Companhia das Letras. Não canso de elogiar. Parabéns, o trabalho deles. E é isso. Essas são as minhas dicas de Black Friday, Companhia das Letras. Amazon. Estão em promoção na Amazon, tá? O único que não está em promoção realmente foi esse aqui, do João Cabral, mas eu coloquei, porque ele acabou de ser lançado. Acabou de ser lançado. Então eu quis colocar como uma dica também. Até a próxima. Um abraço.